E o tema desta noite é: abra a porta do seu coração. Diga para o seu irmão assim: abra a porta do teu coração. Eita, Jesus! Porque às vezes, irmão, tem irmão que está com o coração da porta fechada, irmão. E tem um mistério: o nosso coração ele tem um problema. Você sabia que todo o coração ele tem um problema? Quem sabe qual é o problema do coração? Quem acertar, o pastor vai dar uma caixa de bombom. Qual é o problema dos nossos corações? A Cá falou que é sem vergonha. Falou que o nosso coração é sem vergonha. É enganoso, irmão. Tá? Coitado do coração. Falou o quê, Verônica? É enganoso. Vamos lá, gente. Qual o problema do nosso coração? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20, vai dizer qual é o problema do nosso coração. Lá em Apocalipse está dizendo assim, que Jesus chegou diante da porta do nosso coração e ele bateu. O problema do nosso coração é que ele só consegue ser aberto por dentro. Ele não tem maçadeira para abrir. Por isso que Jesus ele bate a porta do nosso coração. E por isso que eu te convido nesta noite a você dizer assim: abra a porta, diga ao seu irmão, abra a porta do seu coração. E assim a gente começa, amém? Abra a porta do seu coração, irmão. Esse é o único problema que o nosso coração tem, que é por dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada, amém? Aí se ele permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele. Ceará comigo, amém? Mas é preciso abrir a porta do coração. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo é muito bom, irmão. Ele fala com a gente o tempo todo, amém? Josué, capítulo 2, versículo 1 e 9. Essa linha de Josué, toda a parte de Josué, é uma coisa gostosa em nosso livro de Josué. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas do ninho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após ele, diga comigo: fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Pega essa visão aí. A porta foi fechada. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero deixar uma nota aqui. Alguns irmãos justificaram a sua ausência, bastante irmãos, né? Como a irmã Isabel, que está trabalhando. O irmão Getúlio esteve na Santa Ceia, mas ele falou: pastor, provavelmente eu não venho à noite por conta da friagem, também porque botaram fumaça lá e ativou a minha alergia e eu não vou estar aqui, né? A irmã Cristiane mandou notícia para a irmã pastora Lidier, dizendo que também não estava muito bem de saúde. Provavelmente a dona Amélia ficou para cuidar dos filhinhos delas, tá bom? E quem mais me deu satisfação? Teve mais alguém, teve mais gente que me deu satisfação. Que no momento Danilo, o irmão Danilo está passando mal com piriri,
né? Está indo no banheiro direto e parece que o garotinho também não estava bem, a Raquel não pôde vir. Enfim, eu acho que foram só essas pessoas que me deram essa satisfação. O pastor Alimia está de botinha, né? Não está podendo colocar o pé no chão. E para descer ali a rampa até fácil, a gente empurra ela, né, irmão? Mas eu estou para subir. Vai pensar num camarada igual o Ico ali, bem cortado, para poder empurrar aquela cadeira para cima. Não sei se você vai conseguir, não. Mas a gente podia tentar, né? Então, os irmãos, quero satisfazer muitos irmãos, né? Como hoje, o irmão Manel também não deu satisfação, porque ele não veio, geralmente ele comunica a pastora Elizabeth, né? Mas não pôde estar conosco, irmão, enfim. Mas nós estamos aqui, eu costumo dizer, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus disse que estavam ali as pessoas que precisavam ouvir aquele sermão. Aquela passagem um dia me confortou, sabia? Aquela passagem trouxe um conforto no meu coração, porque eu estava num culto de oração lá em cima e tinham 3 pessoas, eu e mais 2. E o Senhor Jesus falou: estavam aqui aquelas pessoas que precisavam ouvir este sermão. E estão aqui hoje as pessoas que precisam ouvir esse sermão, amém, irmão? Em nome de Jesus. Então é uma honra para vocês, Deus trazer vocês aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Bem, irmão, nós estamos diante de uma história extraordinária. Mais que uma história, um apelo dos céus. Abra a porta do seu coração. Hoje existe uma santa expectativa no mundo espiritual. Porque o céu está alerta e o inferno está em silêncio. Antes de Josué colocar um pé sequer na terra prometida, ele teve que encarar o impossível diante dos olhos humanos. Muitas das vezes, irmão, para você alcançar a terra prometida, os seus olhos terão que ver primeiro algo que é impossível aos olhos humanos. Nessa manhã, na Santa Ceia, eu falei que muitas das vezes a nossa fé é colocada o quê? À prova, não é verdade? Então, assim, antes de Josué colocar os pés na terra prometida, os olhos deles têm que ver o impossível, humanamente falando. A primeira barreira que se levantou contra Josué não foi um exército, não foi um gigante, foi uma cidade, irmão. Uma cidade que era símbolo de orgulho humano, símbolo de fortaleza, símbolo de ninguém passa por aqui. Uma cidade que era, sabe, o terror. Jericó não era só uma cidade morada. Presta atenção, porque eu estou falando de Jericó, mas é algo espiritual para a vida de vocês. A gente, quando o pastor fala em Jericó, a gente pensa logo naquelas muralhas de pedra, né? Que as suas muralhas eram como ruas, que tinham casas em cima, que passavam carruagem em cima dos muros de Jericó, e a gente fica figurando aquela questão física. Mas eu quero te dizer que o que o pastor está revelando para vocês aqui nesta noite é completamente espiritual. Jericó não era só uma cidade murada, era uma fortaleza de arrogância, uma construção de rebeldia contra os planos de Deus. Muros de pedra grossa, portões de bronze trancados, soldados armados até os dentes. Uau! Aquilo gritava para o povo de Deus: aqui vocês não entram, aqui ninguém vence, até aqui Deus para, daqui para dentro Deus não entra. Escuta isso. Eu vim te dizer que quando Deus dá uma promessa, não existe muro, não existe portão, não existe Jericó que fique de pé. Aleluia. Amém, irmãos? Eita! Não existe muro, não existe portão e não existe Jericó que fique de pé. A muralha vai cair. Diga para o seu irmão: a muralha vai cair. Tem que cair, amém, irmão? E olha só o que Deus fez. Que interessante. Deus, ele não começou por onde os homens começariam.
Se você, Igor, encontrasse aquela muralha de Jericó na sua frente, a primeira coisa que você faria é o quê? Deu ruim. Esse já foi vencido antes de entrar na muralha. Cara, se você desse de cara com aquela muralha de Jericó, o que você faria? Robson, se você desse de cara com aquela muralha e você teria que atravessar, o que você faria? Ia escalar. Carla pulava. Dona Cátia, você faria o quê? Clamava. Clemilda, você fazia o quê? Parar e olhar. A muralha daquele tamanho. Deu. Eu clamo a ti em nome dos céus. Relatia. Não sabe, ela ficaria toda diante daquela muralha. Priscila, o que você faria? Eita, pediria ajuda a Deus. Cris? Não saberia o que fazer. Deito, o que você faria? O quê? Estourava a muralha? Orava? Eu acho que o homem, a primeira coisa que ele vai querer fazer é quebrar a muralha. Porque ele tinha que passar por Jericó, Jericó estava no caminho dele. Ele ia ter que tirar aquela muralha de qualquer jeito ali. Mas Deus, ele não quebrou o muro de cara. Presta atenção nisso, é espiritual. Muitas das vezes a gente está diante de uma muralha e a gente está tentando quebrar a muralha. A gente está tentando destruir a muralha. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus, ele não chegou de cara e quebrou a muralha. Ele foi direto no coração da cidade. Deus usou quem ninguém esperava. Escute isso. Deus entrou em Jericó pela casa de uma prostituta. Às vezes nós estamos tentando derrubar os muros que estão dentro da nossa família da maneira errada. Enquanto os generais estavam no alto das torres, olhando para ver se os espias que entraram e vigiavam a cidade viriam com o exército de Israel, enquanto os guardas estavam vigiando os portões com as suas espadas e os seus escudos desembainhados, Deus estava entrando pela porta da casa de Rabi. Diga para você, irmão, assim: nosso Deus é um Deus estrategista. Aleluia! E deixa eu te falar uma coisa: se Deus é um Deus estrategista, nós temos que ser o quê? Estrategistas também. Aquela mulher era uma mulher rejeitada, sim ou não, igreja? Sim ou não? Aquela mulher era uma mulher esquecida, sim ou não? Uma mulher acusada, sim ou não? Aquela mulher era ferida, que a sociedade tratava como lixo, sim ou não? Foi a escolhida para ser porta de entrada da salvação da sua família. E eu já começo essa mensagem declarando: quando Deus resolve mudar a sua história, Ele não pede permissão a ninguém, Ele entra onde ninguém entra, Ele chama quem ninguém chama, Ele usa quem o mundo descartou. Muitas das vezes nós somos descartados pela nossa família, muitas das vezes somos descartados pela sociedade, mas somos nós que Deus quer usar para salvar a nossa família. Amém, irmãos? E essa palavra é para alguém aqui hoje que acha que está esquecido ou esquecida, que acha que está preso ou presa, que acha que está marcado ou marcada pelo passado. Deixe-me dizer algo a você: se Deus bateu a sua porta, não é só uma visita, é a eternidade chegando. Não é só consolo, é um chamado. Não é só perdão, é o propósito dele na sua vida. Amém, igreja? É o propósito dele na sua vida. Escuta o que eu quero te falar. E se vocês estão prontos para verem muros caindo,
destinos sendo mudados e promessas se cumprindo, então se prepare, porque hoje é dia de Jericó perder e de Raabe se levantar como testemunha viva da graça de Deus. Aleluia! É isso! Oh, glória! E eu creio que, como naquele dia em que os espias, precisando se esconder, bateram na porta da casa de Raabe, hoje o Senhor está batendo a porta do seu coração. Aleluia! Amém? E eu posso ouvir o Senhor dizendo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Amém. Pergunta para você, irmão: o Senhor já está batendo na porta do seu coração? Sim ou não? Pergunte para ele: o Senhor está batendo na porta do seu coração? Sim ou não? Sim? O Igor falou que sim. Ô, glória! O que a Cida falou para você, irmão? Sim? Ô, glória! Jesus, o Senhor da glória, Ele não impõe a sua presença, mas humildemente Ele bate a porta do coração humano, esperando uma resposta. A minha pergunta nesta noite é: qual é a resposta? Que você abra não apenas a porta da casa, mas também a porta do seu coração. Amém. Porque tem muita gente, irmão, que abre a porta da sua casa, mas não quer abrir a porta do seu coração. Quantos cultos, irmão, nós já fizemos nos lares? Muitos cultos. A pessoa abria a porta da casa, mas não abria a porta do seu coração. Ela queria a bênção do Senhor, mas não queria o dono da bênção. Quantas vezes, irmão, e hoje, de alguma forma, Deus está chamando vocês, e vocês precisam responder a esse chamado. Sabe por quê? Em primeiro lugar, anota aí, porque esse é um chamado pessoal. Anota aí. Em primeiro lugar, porque esse é um chamado pessoal. Desde o início da humanidade, Deus tem chamado pessoas de forma pessoal e individual para cumprir os seus propósitos. Ele não faz convites em massa ou trata os homens com meros números. Cada chamado divino é específico e carregado de propósito. Vemos no Novo Testamento que, ao chamar os discípulos, Jesus os olhava nos olhos e dizia: segue-me. Pega lá Mateus capítulo 4, 19, você vai ver Jesus falando assim: segue-me. Quando Jesus entrou naquela cidade, ele olha para aquela árvore, ele encontrou Jesus naquela árvore, o quê? Uma árvore que estava alguém em cima dela. Fala para mim, Lucas 19, versículo 5. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Se não tiver, não tem problema não. Diferente dos reis terrenos que impõem o seu domínio, o Senhor ele não força a entrada. Ele não arromba a porta. E eu sei, irmão, o Senhor não arromba a porta. Quando não ouvimos, ele continua a bater pacientemente, até que alguém possa ouvir a sua voz, até que alguém abra e deixe-o entrar. É isso que a Bíblia está falando? Ele está à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é isso, sim ou não? Amém. E permitir que ele entre, aí o Senhor será com ele e a pessoa com o Senhor. Presta atenção no que eu quero te dizer. Jesus está sempre chamando, mas ele respeita a nossa decisão. Quantas vezes ouvimos o chamado de Deus, mas adiamos a decisão? Verdade. Quantas vezes, irmão, nós escutamos Deus chamando a gente, Deus usa um anjo, Deus usa uma criança, Deus usa um profeta, Deus usa um pastor,
mas a gente vai adiando aquilo ali. Queridos, diga assim comigo: quando a nossa hora chega, o Senhor bate a nossa porta. Vai entender, irmão? Quando a nossa hora chega, o Senhor bate a nossa porta. Olha o teu irmão, diga para ele: será que não chegou a sua hora? Abra a porta do seu coração. Aleluia. Abra a porta do seu coração. Será que não chegou a sua hora, querida igreja? É a hora de abrirmos a porta do nosso coração para que Jesus ele entre. Assim como foi com Raabe, sua hora chegou. Existem bilhões de pessoas no mundo, mas hoje ele está batendo na porta do seu coração. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso mostra que a decisão de recebê-lo não pode ser tomada por outra pessoa. Cada um deve, por fé, abrir a porta do seu coração para Cristo Jesus. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: a salvação é um presente de Deus, mas é necessário recebê-la. Eita! A salvação ela é um presente. O pastor Roberto sempre fala para você: quando alguém te oferece um presente, o que você tem que fazer? Aceitar. Bem. Garoto! Tinha que ser ela, né? Tinha que ser. Aceitar. Quando você tem um presente, a gente tem que aceitar aquele presente. Amém? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: ó, quando abrimos a porta, ele não apenas entra, mas transforma a nossa vida completamente. Aleluia! Oh, glória! Ele transforma a nossa vida completamente. Não é um pedaço, Jesus é tremendo, irmão. Ele conserta completamente a nossa vida, amém? A uma coisa que eu quero falar com você: o chamado de Deus exige resposta. Ele não força ninguém, mas espera que cada um decida atender. Amém? E esse evangelho você tem que pregar na sua família. Esse evangelho você tem que pregar no seu trabalho. Esse evangelho você tem que pregar na sua vizinhança. Cada um tem que atender o chamado do Senhor. Mas tem muita gente que rejeita. E nós somos obrigados a falar: olha, Deus já falou no teu coração e você está rejeitando. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: ó, mas eu tenho que parar de beber. Mas eu tenho que parar de fumar. Não, Jesus já te chamou do jeito que você está. Quem faz a obra completa na vida é Jesus. A Bíblia diz que nós estamos aqui para chegar no quê? A estatura de varão perfeito. Mas todo dia nós estamos passando pelo processo da perfeição. Todo dia nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoar. Infelizmente, muitos rejeitam esse convite. Como o jovem rico que ouviu o chamado e fez o quê? Se afastou. A Bíblia diz que aquele jovem rico, quando Jesus chama ele fica o quê? Triste. Ele fica moado. Porque Jesus falou para ele deixar os bens dele para trás, vender os bens e dar aos pobres. E aí ele ficou triste. Porque tem muita gente materialista, tem muita gente apegada àquilo que não vai para o céu. Ainda hoje Deus continua chamando individualmente. Ele não olha para a multidão, mas para o coração de cada um de nós. A voz de Jesus ressoa em cada alma dizendo: vinde a mim. Mateus 11:28 está escrito o quê? Vinde a mim. É um convite. Jesus está convidando. O chamado de Jesus é urgente. Quem ignora hoje pode não ter outra oportunidade amanhã. Amém, irmãos? Queridos, muitos acreditam em Deus, presta atenção, mas deixam para depois a decisão de seguir. Vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Escute o que eu quero te dizer, mas o amanhã não pertence a ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar um povo na nossa cabeça. O que significa que você não sabe o que vai acontecer contigo daqui a pouco. Então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje.
Fala para você, amiga, para você, não acredite na mentira do diabo. Não acredite na mentira do diabo. Diga para o seu irmão, não atento a perder. Não atento a perder. O amanhã não nos pertence agora. Glória a Deus. O amanhã não nos pertence. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Deus fala conosco, irmão, mas a gente tranca o coração, a gente endurece o coração. Mas Jesus está falando para você hoje. Eu estou falando contigo. Abra a porta do seu coração. Amém. Que bom que Raabe pôde ouvir o toque, toque, toque do Senhor batendo a porta. Que bom que ela se levantou e abriu a porta da casa dela, porque naquele dia a salvação chegou na casa de Raabe. Escuta aqui o que eu quero te dizer. Quantas vezes nós estamos ouvindo, verdade, mas não abrimos a porta do nosso coração. Verdade. Que bom que Raabe ouviu o de Jesus. Que bom que ela ouviu o toque, toque, toque de Jesus e abriu a porta do coração, onde a salvação pôde alcançar não somente ela, mas também toda a sua família. Amém. E quem era Raabe, irmão? O pastor já falou aqui. Olha para o Senhor que está assim, hoje. Olha dentro do olho dele e diga assim, hoje. O Senhor Jesus está batendo a porta da sua casa também. Mas lembre-se, Ele não arromba corações. Ele espera que o deixemos entrar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está esperando você deixar Ele entrar na sua casa. E quem é que pode abrir a porta? Somos nós. Nós somos os responsáveis por permitir que Jesus Ele entre dentro da nossa casa. Portanto, queridos irmãos, não fechem a porta do seu coração para o Senhor Jesus. Se Ele está chamando por você, eu quero te dar um conselho. Não demore, abra hoje mesmo a porta do seu coração. Amém. Aleluia. Por que é que nós devemos abrir a porta do nosso coração, pastor, para Jesus? Em segundo lugar, nota aí. Porque é um chamado para o improvável. Que, pastor? É um chamado para o improvável. Ainda não entendi, pastor. Observe o que diz o verso 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. De Cetim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente com espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e fizeram o que, igreja? Alô? Alô? Fizeram o quê? Uau! Entraram na casa de uma mulher improvável. Se você fosse escolher alguém para salvar alguém, você entraria na casa de uma prostituta? Quem era Raabe? Uma mulher improvável. Aqueles homens, por causa do compromisso que tinham com Deus, poderiam esconder-se em qualquer outra casa, mas nunca na casa de uma prostituta. Pegava até mal. Você, imagina o Igor entrando na casa de uma prostituta, dizendo que vai evangelizar para salvar a mulher. Pega mal ou pega, irmãos? Uma pessoa que todo mundo sabe que sofreu uma vida promíscua. Imagina o pastor Roberto. Eu vou lá evangelizar na casa da luz vermelha. Eu entrando lá dentro. Os irmãos acreditam que o pastor ia lá evangelizar? Está rindo, Cris? É verdade. Vocês acham que o pastor iria lá evangelizar, irmão? Eu acho. Obrigado, irmão Carlos. Me defendeu. Foi a única, hein? A igreja ficou calada. Meu Deus, ficou com a reputação mais tarde.
Diga assim para o seu irmão: Raabe era uma mulher improvável. Por isso os espias, se os espias fossem escolher a casa de alguém, eles escolheriam uma família decente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Provavelmente entrariam na casa de uma pessoa de moral ilibada. Mas eles sabiam que aquela era a casa de quem? Raabe, uma prostituta. No meio de tanta gente, logo Raabe. Por que Raabe? Por que uma prostituta? Isso é uma maneira de Deus nos passar uma mensagem. Qual é a mensagem, pastor? Preste atenção. A salvação não é para os bonzinhos. Tem Natan dormindo, está cochilando. A salvação não é para os mauricinhos. A salvação não é para aqueles socialmente corretos. A salvação não alcança aqueles que possuem justiça própria. A salvação sempre alcança aqueles que aos olhos humanos parecem mais improváveis. Diga para o seu irmão: a salvação é para os improváveis. Raabe era a pessoa mais improvável para ser salva naquela cidade. Mas quando os espias entraram na casa dela, Deus estava anunciando: chegou a salvação. Está entendendo, irmão? Amém? Chegou o quê? A salvação. Talvez você seja essa pessoa improvável que vai abrir a porta do teu coração para que a salvação ela chegue dentro da sua casa. A vida de Raabe é um retrato da vida de muitos de nós. Gente que viveu a vida toda atolada no pecado. Gente que aprontou todas. Gente que mentiu. Gente que enganou. Gente que foi um mau exemplo de pai. Gente que foi um mau exemplo de mãe. Gente que você olha, despreza e diz: se tivesse uma fila para ser salvo, eita, ele seria o último da fila. Olha seu irmão, diga para ele: mas esses. Não, fala com vontade: mas esses são os primeiros a serem alcançados pela salvação de Deus. Aleluia! Esses são os primeiros a serem alcançados pela salvação de Deus. Aquele que a sociedade não acredita, é um ladrão, é um bandido, é um estuprador, é um assassino, é um mentiroso. É esse a quem Jesus busca, porque a Bíblia é clara, não diz que Jesus veio para os sãos, mas sim para os enfermos, veio para os doentes. Jesus não veio para os moralmente corretos, para os bonzinhos, para os mauricinhos, não! Ele veio para pessoas improváveis como Raabe. Raabe era aquele tipo de pessoa que a sociedade costumava dizer: nem Deus dá jeito. Você já ouviu? Já ouviu alguém falar essa frase? Olha, nem Deus dá jeito nisso daí. Quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: se você for um desses que falou essa frase, você está enganado, porque Deus ainda havia um homenzinho todo, morava numa casa torta, andava no caminho todo, sua vida era torta, onde um homenzinho todo, e tudo que era torto. Amém? E tudo que era torto, Jesus endireitou. Jesus endireita, irmão, tudo aquilo que é torto, amém? E é isso que o mundo não entende. Quando vê uma pessoa dessa sendo alvo do favor de Deus, a pessoa diz: irmão, como pode? Como pode isso? Fulano agora na igreja, depois de tudo que ele fez, não acredito, não pode, é mentira. E as pessoas ficam torcendo. Eu, quando aceitei Jesus, tem pessoas que fizeram aposta. Não dou 2 semanas, não dou 1 mês, não dou 3 meses, não dou 6 meses, não dou 1 ano. Depois esqueceram de mim, ninguém falou mais nada. Mas torceram.
Pelo menos um ano eles torceram ali, dizendo que queria ver. Estavam pagando para ver. E eu estou aqui há 23 anos. Amém, irmãos? 23 anos não são 23 dias, são 23 anos. Servindo o Senhor no mesmo exército, no mesmo quartel. Amados, o mundo não acredita. Mas veja o que a Bíblia diz. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 21. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, abundou a graça. Raabe era uma mulher marcada, uma mulher que, segundo os padrões humanos, não tinha mais jeito. Ela era vista como moralmente depravada, era conhecida pelo seu passado sujo, era julgada por onde morava e condenada pelo que ela fazia. Mas ela foi algo do favor de Deus. Diga para o irmão, ela foi algo do favor de Deus. Mas escute o que eu vou te dizer com a autoridade do céu, por favor. Não existe passado sujo demais que a graça de Deus não possa limpar. Aleluia. Vou repetir, repete comigo. Não existe passado sujo demais que a graça de Deus não possa limpar. Aleluia. Amém, igreja? Não existe passado sujo demais que a graça de Deus não possa limpar. Olha para o seu irmão. Diga para você, não existe alma quebrada demais que o sangue de Jesus não possa restaurar. Amém, irmão? Quem acredita nisso, deu glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A história de Raabe prova que ninguém está fora do alcance do milagre da fé. Ninguém está fora do alcance do milagre da fé. Preste atenção, ela era desprezada, mas foi escolhida. Era rejeitada, mas foi redimida. Aleluia. Era improvável, mas se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo. Hoje, da mesma forma, o Senhor está dizendo: eu ainda uso os improváveis, eu ainda chamo os desprezados, eu ainda entro na casa dos esquecidos para transformar a sua história. Aleluia! Deus quer entrar na sua casa para transformar a história da sua família. Aleluia! Amém? Amém? E talvez vocês estejam me ouvindo agora e pensando assim: pastor, comigo não tem mais jeito. Pastor, eu errei demais. Pastor, eu sou fraco. Pastor, eu sou falho. Pastor, eu sou sujo. Mas o Senhor está batendo a porta do teu coração agora e dizendo: chegou a salvação. Ele não está pedindo o teu currículo, Ele não está olhando para o teu passado, Ele está vendo o teu coração aberto com sede de mudança. A Bíblia diz que quando Jesus ele olha para dentro do nosso coração. Escuta bem, hoje Ele está dizendo para você: filho, filha, me deixa entrar, eu quero escrever uma nova história com você, eu quero mudar a tua linhagem, eu quero te dar um novo no céu. Aleluia. Vocês estão entendendo? Jesus quer mudar a sua história. Anota aí, querida igreja: a salvação não é só para quem tem nome bonito e roupa arrumada, mas é para quem quer, é para quem diz: eu preciso de um Salvador. Quem precisa de um Salvador, ele está disposto a salvar. Presta atenção, não importa o que disseram de você, não importa onde você caiu, importa que hoje Jesus te chama. Se com Raabe foi assim, com você também pode ser. Olha para o seu irmão, diga para ele: chegou a salvação. Diga para ele: chegou a sua hora. Chegou a hora do seu encontro com Deus. Aleluia. Chegou a sua hora de se encontrar com Deus. Amém. Aleluia.
Pastor, por que eu tenho que abrir a porta do meu coração? Terceiro lugar, anota aí. Abrir a porta do seu coração é para quem reconhece o poder de Deus. Observe como é poderoso o reconhecimento que Raabe ela faz de Deus nos versos 9 ao 11. Diz assim, ó: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão o quê? Desmaiados. Diga comigo assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Como saíreis do Egito, e também o que fizeste ao rei dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Amém? Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Irmão, quem foi que falou isso aqui? Foi Jesus? Foi Deus? Foi quem? Raabe, a prostituta. Olha a declaração que essa mulher fez. Queridos, olha a declaração. Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe, assim como todos os moradores de Jericó, tinham ouvido a fama do nosso Deus. Presta atenção. Ela sabia que ele tinha aberto o mar vermelho. Ela sabia que o exército de Faraó tinha sido afogado. Ela sabia das 10 pragas do Egito. Ela sabia das vitórias que Deus já havia concedido ao seu povo. Raabe era uma prostituta. Ela não era uma pessoa que se dedicava às orações, não tinha uma vida piedosa, não era uma mulher cheia de revelação, mas pôde reconhecer Deus na vida dos espias, por isso a salvação a alcançou. Sabe por que a salvação não alcança muitos, irmãos? Sabe por quê? Porque mesmo ouvindo e vendo o que Deus tem feito, a pessoa se recusa a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Deus não tem conseguido entrar dentro dos lares. Por isso que Deus não tem conseguido salvar famílias. Muito forte que eu vou falar para vocês agora. Porque mesmo ouvindo e vendo o que Deus tem feito, essas pessoas, elas se recusam a reconhecer Jesus. Queridos, nós não deveríamos gastar muito tempo tentando explicar às pessoas quem é Deus. Nós não deveríamos dar muitas explicações acerca da nossa fé, porque quem nos conheceu no passado e nos conhece hoje, sabe que a nossa vida, ela foi transformada. Amém. Diga para o seu irmão: minha vida foi transformada. Todavia, irmãos, tem gente que mesmo ouvindo e vendo, ainda assim se recusa a reconhecer o poder de Deus. Querido, você pode até não ser simpático ou simpática à igreja, pode até não se interessar pelas coisas de Deus, mas você tem que admitir que o Senhor, Ele tem transformado. Você tem que admitir que o Senhor, Ele tem libertado. Você tem que admitir que Ele tem restaurado milhares de vidas em nosso meio. Amém? Ouça isso, por favor. Quando vocês começam a reconhecer o poder de Deus, mesmo que seja na vida de outro, vocês estão se abrindo para a salvação. Amém? Quando a gente começa a ver realmente Deus está operando, realmente Deus está salvando, vocês estão abrindo a porta do seu coração para a salvação. Amém? Observe uma coisa: muitos viajantes que passaram pela casa, preste atenção, e pela cama de Raabe, falaram para ela sobre um numeroso povo que estava no deserto a caminho de Jericó. Ela já tinha ouvido muitas notícias sobre os feitos poderosos de Deus,
Mas Raabe nunca imaginou que um dia a graça e o favor de Deus pudessem alcançá-la. Olha você, irmão, carinhosamente, dentro do olho dele, diz assim: o mesmo Deus que falou a Raabe, fala a sua vida hoje. Chegou salvação. Aceite-a. Amém? Deus está falando com você. Chegou a salvação. Aceite-a. Na casa de Raabe, Deus mandou 2 espias como mensageiro, mas para vocês hoje, Ele está me usando para dizer: abra a porta do seu coração para Jesus. Aleluia. Naquele tempo foi com 2 espias, mas hoje Ele está falando através do profeta, do anjo da igreja: abra a porta do seu coração para Jesus. Conta-se certa feita, irmão, um jovem, ele observava uma pintura em uma galeria. E nela, Jesus estava do lado de fora de uma porta, batendo. E o rapaz curioso, ele se aproximou do artista, do pintor, e disse para o pintor o seguinte: Senhor, há um erro no seu quadro. A porta, ela está incompleta. Aí o artista sorriu e respondeu para ele, falou: não, meu filho, a porta, ela está certa. Ela não tem maçaneta do lado de fora, porque essa porta é a porta do coração e só pode ser aberta por Deus. Amém. Aí o jovem perguntou: mas por quê? Aí o pintor respondeu para ele: porque Jesus não honra, ele bate, ele chama e espera que você venha. O quadro não estava errado. O quadro não tinha maçaneta lá de fora, porque ele só podia ser aberto do lado de dentro. Para exemplificar que Jesus jamais vai te forçar você aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Agora prestem atenção, porque o mesmo Deus que visitou a casa de Raabe está batendo a sua porta hoje. Aleluia. E que tipo de resposta você dará ao Senhor? Aleluia. Que tipo de resposta você dará ao Senhor? Aquilo que parecia apenas mais uma visita foi, na verdade, o dia em que a salvação entrou na casa de Raabe. Aleluia. Preste atenção. Deus não mandou um profeta, não mandou um anjo com asas. Ele mandou 2 homens comuns, mas com uma menção celestial. Porque quando Deus quer salvar alguém, Ele vai usar o improvável, o inesperado, o simples, mas cheio de propósito. É forte o que eu vou falar para vocês agora, querida igreja. Enquanto Jericó dormia, confiando nos seus muros, uma mulher decidiu confiar em Deus. Por causa de uma porta aberta, uma linhagem foi mudada, uma história foi escrita, Aleluia. e uma alma foi salva. Glória a Deus. Amém? Por causa de uma decisão, aquela mulher decidiu confiar no Deus de Israel, e uma linhagem foi mudada. Raabe tem o seu nome escrito na linhagem de Jesus. Uma prostituta, uma mulher improvável. Agora olhem para mim, escute com temor. A história está se repetindo hoje. Aleluia. O céu está batendo a sua porta. Aleluia. O céu está batendo a sua porta. Olha para o seu irmão, para tudo que você está fazendo. Olha para o seu irmão. E você do lado da pastora, fazendo favor.
Olhe dentro do olho do seu irmão e no coração. O Espírito Santo está te chamando. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Não perca a hora. Não adie mais. Não deixe para depois. O céu está te chamando. E a resposta é sua em nome de Jesus. A resposta é sua em nome de Jesus. Ninguém pode tomar essa decisão por você. A resposta é sua. Esse é o momento da sua decisão. Assim como Raabe, talvez você esteja vivendo cercado por muros. Muros de medo, muros de pecado, muros de vergonha, muros de aparência. Mas eu vim como mensageiro de Deus para te dizer: Jesus está batendo na tua porta. Hoje, Jesus está implorando com amor eterno, dizendo: filho meu, filha minha, deixa-me entrar. Eu quero mudar a tua história. Eu quero salvar a tua casa. Eu quero arrancar o rótulo do passado e te dar um novo nome, uma nova identidade, uma nova eternidade. Olha você, irmão. Por favor, olha no olho dele, carinhosamente, seja carinhoso com o teu irmão. Diga para ele assim: não adie mais essa resposta. Olha para ele, diga para ele assim: você não está aqui por acaso. Me escuta, querida igreja. Não importa quem você é. Escuta o que eu estou te falando. Ele te ama e quer você do jeito que você está, mas não vai te deixar do jeito que te encontrou. Aleluia. Hoje ele está dizendo: vem, filho pródigo, vem, Raabe, vem, jovem, vem, homem cansado, mulher ferida, alma batida, vem como está. Aleluia. Glória a Deus. Levanta sua mão. Levanta. Fica de frente com o teu irmão agora. Levanta, por favor. Eu vou terminar esse sermão. Olha dentro do olho do teu irmão agora e diga assim para ele assim: ó. A porta está aberta. A porta está aberta. A graça te chama. Chegou